eu e o pastor Júlio, nós fizemos um combinado. Então hoje ele está em São Carlos e estou aqui. Fizemos uma troca de púlpitos. No entanto, eu vou convidar vocês a participar da nossa série de mensagens lá de São Carlos. A primeira mensagem nossa está disponível, então eu pensei em mudar a segunda, mas em oração eu vou trazer para vocês o que eu levaria lá, e eu creio que Deus tem os seus propósitos em tudo isso. Fiquei até sexta-feira, nos 45 do segundo tempo, o Marco pedindo texto, a Cris também perguntando se tinha alguma música, até na hora do almoço eu respondo para vocês. Mas em oração Deus confirmou para continuar. Então, nós estamos falando lá sobre recalcular a rota. Então, se você tiver curiosidade, nós falamos sobre Filipe na última semana. Depois eu compartilho o link no grupo da igreja para quem quiser assistir. E hoje eu vou falar sobre Agar. Vou falar sobre essa mulher da Bíblia. Eu quero ler com você o texto que está em Gênesis 21, do 8 ao 21. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é a que está projetada. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos lá, Gênesis 21, do 8 ao 21, diz a palavra do Senhor. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaque. Disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho. E ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro da menina e do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Palavras do Senhor. Bom, esse texto ele é bem interessante, né? Ele está aí no Antigo Testamento, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos aí de Pentateuco ou Torá, ou ainda de lei. E como todo pastor fala, eu creio que você já ouviu, o texto não pode ser lido fora do contexto, até porque senão a gente não vai entender aqui tudo que envolve essa relação de Sara e Agar. E a gente sabe que tem grande dificuldade aqui se a gente ler esse texto de forma avulsa, porque a gente pode achar que Agar é uma intrusa na história da promessa de Sara e Abraão, aqui ainda Sarai e Abrão, e que talvez ela tenha se aproveitado da fraqueza da sua serva e talvez por isso mereceu ser expulsa, ou talvez ainda simplesmente como assim ele manda o filho e a mãe embora, e aí talvez você tende a ficar do lado de Agar. E a questão aqui é que não é claro que você vai ficar. A história aconteceu assim. E aqui talvez o que vale para nós entender é que Gênesis, ele mostra para a gente muitas coisas
não tocar a sua vida nos relacionamentos. Porque tem gente que acha que a Bíblia mostra tudo, inclusive mostra como não viver os seus relacionamentos. E a gente vai entender melhor isso. Mas o fato aqui é que eu quero que você veja uma coisa que é muito importante nesse texto. É que Deus abençoa Agar e Ismael. E a gente vai ver aqui, e aqui eu queria, a proposta nossa lá, né, sobre recalcular a rota, é falar sobre quando a gente se dá conta que as circunstâncias das nossas vidas não tem saída, não tem caminho, parece um deserto. No deserto, quando a pessoa chega no deserto, igual aqui a Agar, aí você imagina, ele está num lugar inóspito, sem vida e ainda com a cabeça cheia. Preocupada, triste, o que vai ser da minha vida agora? O que vai acontecer? Né? Então a gente vê aqui, eu queria dar essa ênfase sobre Agar de forma específica, para a gente compreender e depois aplicar na nossa vida. A gente vê que Agar aqui está numa situação que ela, a princípio, não planejou para a sua vida, que eu creio que talvez ela também não quisesse, mas que estava apresentada para ela. E eu não sei se você conhece toda essa história, mas vamos lá. Eu acho que é importante a gente pensar que nós temos aqui duas mulheres, duas rotas, e onde essas rotas se dão, né? E a gente vê aqui que claramente o deserto é aquele lugar onde a gente vê que não tem mais caminho. Parece que tudo acabou. Parece que a rota acabou. Não tem mais para onde ir. Então a história dessas duas mulheres, narrada na Bíblia, né? Elas estão em 2 capítulos específicos. Depois você pode olhar aí na sua Bíblia. Em Gênesis 16 e no texto que nós lemos em Gênesis 21. São 2 mulheres cuja história está entrelaçada por conflitos. O que nós sabemos? Sarai, então, é a dona da casa e Agar é a escrava. A gente não sabe como se deu isso, mas a gente sabe que a história conta que Abraão e Sarai estiveram no Egito. Por dedução, a gente crê que muito provavelmente nessa rota pelo Egito, Sarai foi agregada aos escravos da casa. Lembre-se que nós estamos numa sociedade patriarcal, onde quanto mais bens, mais escravos você tem. Naquela época isso era normal e não era a escravidão como a gente tem a concepção hoje, não era então por etnia, por cor de pele, não. A pessoa poderia ser escrava porque ela nasceu escrava naquela condição, ou porque ela ficou endividada e não tinha como pagar as suas contas e consequentemente ela se dá como escrava, que ela não tem como pagar, então ela paga o quê? Com o seu trabalho. Então a concepção de escravatura naquela época é essa. Então a gente não sabe como Agar se tornou escrava. O fato é que ela vai parar na casa de Abrão e Sarai. E aí a partir disso, então, a gente vê nos nossos textos que essas mulheres vivem uma situação conflituosa. Primeiro, a gente sabe que Sarai, lá em Gênesis, Abraão em Gênesis 12, recebeu a promessa que iria ter uma grande descendência e tal, e está lá ela e Abraão esperando esse filho não vem, Sarai já é idosa. Naquela época, se você tem escravo e os filhos do escravo são seus, você pode dar um escravo para o seu marido se deitar, e se é o filho resultado daquela relação, você toma para si e cria como seu. Então Sarai tem a solução para o seu problema de esterilidade. Já que eu não posso ter um filho, ela então dá a escrava Agar para Abraão, ele se deita com ela e a gente sabe que ela tem um filho, Ismael. No capítulo 15 de Gênesis, que é quando Deus anima, né, e promete um filho a Abraão, fazendo com ele uma aliança nesse sentido,
sentido, a gente não sabe o que acontece, quanto tempo corre do 15 para o 16, mas no 16 a gente tem Agar entrando na história pela primeira vez. Então ela é dada a Abrão, e eu vou corrigir aqui porque a gente tem a tendência, mas é Abrão ainda, não é Abraão, é Abrão ainda. E o fato é que, então, através desse filho, ela vê uma esperança. Só que a gente sabe que Agar se vendo grávida, a gente não sabe se por conta dos hormônios ou por causa de uma relação que já não era muito boa, mas enfim, Agar começa a desprezar Sarai. Tem aquela coisa, eu estou grávida, você não. Olha, eu sou capaz de gerar um filho, você não. Sarai então fica assim, ao máximo, se sentindo ultrajada, humilhada, desprezada. E você deve lembrar que o que ela faz com Agar? Ela começa a tratá-la mal. Muito mal. Mas muito mal mesmo. A ponto de Agar fugir da casa da sua senhora. E aqui eu queria ler um outro texto, então, desse outro episódio, para a gente poder chegar de uma forma muito mais certeira aqui nesse capítulo que nós lemos. Que está lá em Gênesis 16. Que é a primeira vez que Agar se vê sem caminho. Ela se vê desprezada por Sarai, ela vai embora. Desprezada não, humilhada, maltratada, né? Ela diz, o texto diz o seguinte, Gênesis 16, do 8 ao 12. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Agar se encontra pela primeira vez no deserto depois de fugir de Sarai. E eu diria que esse deserto a gente poderia chamar de deserto da perseverança. Porque Agar se vê sem rota, sem caminho, chorando, e Deus fala para ela, volte para sua serva. Volte para lá. Eu não sei se você percebe a riqueza desse diálogo aqui, mas Agar é a serva que ouve Deus falar com ela. Ela é uma das únicas mulheres, uma das poucas mulheres da Bíblia a receber uma teofania, Deus falando diretamente com ela. E eu queria que você prestasse atenção em outra coisa, antes da gente dar um passo aqui e voltar ao caminho 21. Em uma não, em várias coisas que eu queria ressaltar, para a gente voltar ao nosso texto e encaminhar tudo isso. O primeiro é o fato de Deus mudar o nome de Abraão, do capítulo 16 para o 21, a gente tem no 17, Deus mudando o nome de Abraão, tá? Segundo, Deus estabelece uma aliança com Abraão no meio desse período. Então, entre o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, nesse trecho aí, a gente tem a circuncisão, tá? Deus muda também o nome de Sarai para Sara. A gente sabe disso. Só que é só quando ele muda o nome de Sarai para Sara que ele diz para ela claramente que ela vai engravidar. Porque até então ele não tinha dito isso. Em seguida, a gente tem então a visita do anjo a Abraão e Sara para dizer que ela daria à luz a esse filho. O autor de Gênesis, ele interrompe essa história para falar lá de Sodoma e Gomorra, para falar de Ló. Parece que ele para, mas ele não para, né? E aí a gente chega nesse capítulo 21. E eu não sei se você se dá conta, mas no meio de tudo
isso, entre um deserto e outro de Agar, são cerca de 14 a 16 anos. Bom dia! Esther, pode ir lá no fundo que a tia Rita está te esperando. Então, entre a primeira vez que Deus falou com Agar, o primeiro deserto dela, a gente chega então aqui no capítulo 21. O capítulo 21 então começa falando que Sara deu à luz ao seu filho, Isaque. O texto fala que Abraão cumpriu o ritual da circuncisão, que lá com Ismael não teve. E é singular a reação de Sara ao nascimento. O verso 6 de Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceram vão rir comigo. A satisfação volta à vida de Sara. No entanto, a alegria do momento foi sendo tomada por 14 anos de convivência com Agar e com Ismael. Então, está ali, ela está alegre, ela está feliz com Isaac, mas está lá Ismael o tempo todo, lembrando para ela daquilo que ela fez, daquilo que, ao invés dela ter esperado o tempo de Deus para receber o seu filho Isaac, ela tentou dar um jeito com as posses que ela tinha, mostrando para ela o tempo todo. Então, a atitude que a gente vê aqui de Ismael rindo, no original, é meio que quase uma, não é uma piada propriamente dita, mas é meio que aquela coisa do riso, lembra? Que Isaac, Deus me fez rir. Então, quando Ismael ri, é como se ele estivesse rindo daquela situação do gozo de Sara. Então, você imagina, Sara já tinha assim, maltratado Agar, a ponto dela fugir. Agora, o filho de Agar ri dela e do filho. E aí, talvez, assim, esse riso de Ismael, essa piada envolvendo riso, fosse a gota d'água na paciência de Sara. Porque agora é Sara quem fala para Abraão mandar o filho e a escrava embora. É Sara quem fala para Abraão deserdar Ismael. Porque quando ele está mandando ele embora, ele está deserdando ele. É como se ele estivesse deixando, ele está deixando de ser naquele momento o descendente principal, o primogênito, o primeiro. E a gente fica assim nessas histórias e sem entender por que Deus então diz para Abraão ouvir Sara. E aqui realmente é difícil a gente tentar entender, mas o fato é que a promessa de Deus já tinha sido estabelecida com Isaac. Deus já tinha feito essa promessa. Então aqui a gente não vai ficar tentando entender essa questão, porque o que a gente tem é muito claro: Deus é livre para escolher com quem Ele vai cumprir o seu plano redentor. E nós sabemos que Ele escolhe o filho mais novo, que é Isaac, e não Ismael. No entanto, o texto é bem claro, e a Bíblia é bem clara, que Ele não amaldiçoa Ismael, ao contrário, abençoa Ismael e Agar. Ou seja, vai, eles vão na bênção de Deus. E aí, a gente vê então agora, de novo, Agar no deserto. A primeira vez ela fugiu, agora ela é enviada para o deserto. Agar se vê sem recursos, sem o básico, água. Sem água, né? A água acaba, ela vai lá, deixa o menino sentado lá. E é interessante que a gente pense em menino e a gente pensa numa criança, mas numa adolescente, que talvez tenha se dado conta do que tenha feito e do que a sua atitude de rir do irmão mais novo tenha feito com ele e com a mãe. Talvez esteja ele chorando. E aqui eu estou falando talvez, o texto não fala por que ele chora, o texto só diz que ele chora.
E ele chora. E Agar se vê ali novamente. Se no primeiro deserto, então, o da perseverança, Deus ouviu o choro dela, agora nesse deserto, ele ouve o choro do menino. E vai falar com a mãe novamente. Ele não fala com Ismael, ele fala com Agar. E aí, olha só o que acontece, então, nesse momento em que ela está de novo no deserto. E aqui eu poderia dizer que esse é o deserto da promessa. Porque aqui, Deus fala com ela novamente, e o texto mostra o que vai acontecer, o que acontece com Ismael, né? Diz que ele se tornou flecheiro, que ele habitou no deserto de Parã, que a sua mãe casou ele com uma egípcia. E se você lembrar que Parã é uma região bastante interessante aqui, que vale destacar, em Abacuque 3 diz que o Senhor vem salvar o seu povo da onde? De Parã. É interessante a grandiosidade das coisas que acontecem nos desertos com Agar. Então ela é a primeira mulher que Deus fala claramente, ela recebe uma promessa de Deus. A Sara, não. Quem ouviu a promessa foi Abraão. Sara não teve teofonia de Deus. Mesmo que no primeiro deserto, Agar tenha sido enviada de volta para ser maltratada, no segundo, ela tem uma promessa que começa a se cumprir. Agar, ela passa de escrava a redimida, a liberta, de fato. No fim da conversa com esse anjo do Senhor, Deus dá a Agar a solução para o seu problema imediato. Tem um poço. Ele abre a visão dela. Ele derruba o desespero. E ela vê o poço de água, ela sacia a sede dela, do seu filho. E parece que as coisas vão desenrolando. Nós sabemos que nós somos descendentes, então, de Sara. E essa é a linhagem e a interpretação que Paulo defende lá ao Gálatas, no capítulo 4. No entanto, aqui é uma interpretação alegórica de Paulo, e aí vale aí um fio de meada para outra mensagem. Não é o nosso caso, tá? Mas o que eu gostaria de pensar com você hoje, você Gisele, você não trouxe a resposta. Esse texto aí é difícil. A história aconteceu dessa forma, mas eu queria que você olhasse para alguns detalhes, para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida, que é o que eu gostaria de deixar para a gente hoje. Que nos desertos da vida, das nossas vidas, porque muitas vezes como Agar, a gente às vezes nem se dá conta por que nós estamos onde nós estamos, e em situações que a gente não vê saída. Que mesmo diante de escolhas equivocadas e de situações que Deus manda a gente continuar e às vezes a gente não entende por quê. Porque pensa bem para Agar, volta para lá para ser maltratada porque ela não sabia, mas Deus manda ela voltar e ela obedece. O fato é que Deus faz da vida de Agar e Israel uma vida próspera, abençoada. Ela foi vítima de uma tentativa humana de resolver uma questão que Deus tinha dito que iria resolver. Sarai, naquela época ainda, né, tenta resolver com seus recursos. Já que eu posso pagar, eu tenho uma escrava, assim eu farei. Mas não era o que Deus tinha planejado. Então Agar, ela sofre com tudo isso. E Deus ouve quem sofre. E talvez você esteja vivendo uma situação que você não criou. E talvez você questione Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus ouve. No deserto da perseverança, Deus nos ouve. Assim como ouviu Agar. E aqui a gente não está entrando no mérito de quem está certo e quem está errado, se Agar está certo ou se Sara está certo. A gente sabe que no final da história, todo mundo está certo, todo mundo está errado, né? Quando a gente ouve algumas histórias dos dois lados, e você fala, puxa, fulano está certo, fulano também, e agora? Talvez não
sair daquela situação que a princípio parece que não tem saída. A gente sabe que depois de tudo isso ainda, e talvez você lembre disso, Abraão ainda experimenta uma nova prova, que é como Abraão é lembrado, se você olhar no 22, né? No capítulo 22, depois da aliança que ele faz com Abimeleque, que tinha roubado também Sara dele, é bem assim. Mas é nesse capítulo 22, provavelmente você lembre de Abraão, que é quando Deus pede para ele quem? Isaac. Ele tinha mandado Ismael embora com a mãe. Agora Deus chega para ele e fala: eu quero Isaac. Você imagina a cabeça dele? Então vale a pena você ler Temor e Tremor de Kierkegaard, que vai falar do coração de Abraão quando leva o seu filho para o Monte Moriá. Então você imagina. Só que você percebe que Sara não aparece nesse trecho. Sara parece que simplesmente, né, não é mais citada, até porque depois no 23 vai falar da morte dela. Sara não aparece na história. Abraão que é provado, Abraão que é desafiado sozinho a entregar o seu filho. E aqui só para pontuar, né, ele com certeza foi bem preocupado, mas pela fé. Ele criou que se Deus mandou-o embora, está pedindo, ele pela fé cria que Deus iria fazer uma grande obra e assim o fez. Né? E aí é conhecido como o pai da fé. Mas vamos voltar aqui para Sara e Agar. Sara falece no 23. Agar não é mais citada. O que cabe a gente aqui tirar é a lição que a gente vê dos desertos de Agar. São exemplos para nós de como Deus age também nas nossas vidas. Mesmo que você esteja como ela, no momento que você não veja saída, você acha que, olha, essa rota acabou, não tem para onde ir. Talvez possa ser pelo medo, pelo luto, talvez pela crise, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, pela falta de perdão. Quantas vezes nós caímos em lugares onde a gente, no desespero, não enxerga a solução à frente, como Agar não enxergou. E aí, Deus nos chama. Deus nos chama como chamou Agar. E nos promete grandes coisas. Como a gente cantou, Deus é um Deus de milagre, é Deus de promessa, né? É o caminho no deserto, luz na escuridão. Amém. Talvez você precise ficar mais um tempo no deserto da perseverança. A gente não sabe. Talvez você esteja nesse momento no deserto da promessa. Você está ali conseguindo vislumbrar uma promessa, mas você ainda não vê as coisas muito claras. O poço ainda não foi apontado para você, de onde você vai tirar água para resolver aquela situação imediata. Talvez você não esteja no deserto. Se Gisele, você está falando, mas olha, não é comigo. E tudo bem. Mas o fato é que, se você não passou, um dia vai passar pelo deserto. A gente vive caminhos de dificuldade. E talvez quando você chegar nesse momento, se você estiver nele e você sentir vontade de chorar e lamentar, chore, lamente. Não engole o choro, não. Porque Deus ouve quem chora. Ele colhe as lágrimas. E se você talvez não saiba como fazer isso, ou fique e fala assim, não, meu Deus, eu não posso chorar. O crente não chora. Então é melhor você ler os salmos de novo, tá? Porque o salmista lá, ele abre o coração para Deus e ele fala das suas lutas, das suas dificuldades, ele reclama, ele pede justiça, ele faz até umas orações bem imprecatórias lá, que a gente fala que é quando pede para Deus castigar quem fez mal para a gente. Não quer dizer que Deus vai ouvir e fazer daquele jeito, tá? Mas o salmista mostra para a gente como abrir o coração para Deus. Seja verdadeiro, seja autêntico, porque lá quem está com raiva. E tem hora que às vezes a única coisa que a gente pode oferecer para Deus naquela hora é: Senhor, eu estou com raiva, meu coração está triste.
Eu não sei o que fazer. Rasgar a alma para o Senhor. Porque se a gente não fizer isso no deserto, a gente não vai fazer um momento nenhum. E Deus é um Deus de relacionamento, que está ali pronto para se relacionar, para ouvir, para estender a mão, para curar. A gente sabe que através de Isaac que Deus fez um caminho de salvação no meio do deserto para nós. A gente sabe que através de Jesus Cristo, e se a gente for lá ver em Mateus, toda a sua descendência, a gente sabe que passa por Isaac, que é o filho de Abraão e de Sara. A gente crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para que a gente possa ter esse caminho aberto novamente. Para que a gente não fique ali como Agar no deserto, sem saber o que fazer. A gente tem um caminho. Então, meu convite para você nessa manhã é para quando você ficar com medo, ficar com dúvida, achar que eu estou vivendo isso de novo, mas como assim? Olhe para Cristo. E em Cristo você pode depois olhar, já que eu estou falando do deserto, ele passou pelo deserto da tentação, que é outro deserto que aqui a gente não é o caso de Agar, mas ele venceu a tentação, ele morreu na cruz sem pecado nenhum, para que eu e você pudéssemos entregar a ele nosso coração, para nos salvar, para nos libertar da morte e do sofrimento. Portanto, ele é aquele que pode caminhar conosco no meio da dor e do sofrimento, porque ele sabe o que é isso. Ele chora conosco, ele ri conosco também, ele caminha conosco. Confie que o Espírito Santo está contigo, mesmo quando você não sinta. Nós vivemos tempos, você tem que sentir Deus. Meu irmão, minha irmã, nem sempre você vai sentir, mas pode acreditar que Ele está lá. Ele está lá no meio do deserto. E talvez você questione Deus, por que do deserto? E Tim Keller fala que o propósito do deserto é a educação e a formação. Quando a gente está no deserto, a gente não enxerga isso. Agar não enxergava nem o poço na sua frente, morrendo de sede. E às vezes a gente não entende. Por isso a importância de você não caminhar sozinho. Por isso que é importante a comunidade de fé. Porque aqui Deus tem que ir em direção a Agar e mostrar para ela no deserto. E você acha que é diferente hoje? Deus vem através do irmão, da irmã, mostrar para você onde está o poço, onde está a solução. Por isso que é importante você não ficar sozinho vivendo a sua fé. A gente transmite culto pela internet, a gente sabe que tem irmãos que não podem, mas como é importante a vida em comunidade. Da gente se comunicar com essas pessoas que não podem vir, orar com elas e por elas, estar junto quando possível, estar na comunidade de fé, participar desse momento de culto, viver a vida e saber que você não está sozinho, de que tem quem está te apoiando em oração quando você caminha no deserto. No deserto da doença, no deserto da dívida, da falta de trabalho. Quantos desertos a gente enfrenta? A comunidade é a voz de Deus falando aos nossos corações que nós não estamos sozinhos. Então não deixe de congregar como é costume de alguns, já diria a palavra do Senhor, porque é na comunidade que Deus expressa o seu amor hoje. A partir da promessa de Cristo Jesus. É amando irmãos e irmãs da fé, caminhando junto, que nós podemos passar pelos desertos da vida e realmente sermos educados, formados. Para que formação, Gisele? Eu estou no meio do deserto, eu não vim aqui para tirar diploma. Lembre-se que o nosso objetivo é ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Os desertos vão mostrar para nós, vão afinar o nosso caráter, a nossa forma de viver a vida, a nossa fé, para que a gente se pareça mais com Cristo. E lembre-se, você não está sozinho. Então, que você possa passar pelos desertos da vida, seja da perseverança, seja da promessa, seja até o da tentação, por que não? Sabendo que você não está só.
que tem quem ora por você, quem está junto contigo, quem tem ouvido para te ouvir. E quando a gente está no deserto, a gente reclama. Mas faça isso tendo, assim como o salmista, a convicção de que Deus te ouve. Eu queria pedir para a Cris, nós vamos cantar novamente a última canção, e eu queria que você orasse, cantasse ela como oração, e depois eu vou orar por você, pela sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor então nessa hora com esse cântico novamente. misericordioso para conosco, Pai. Toma nessas horas, ó Deus, cada coração que aqui está, Senhor. Venha, ó Deus, transformando cada história. Muitas vezes, ó Pai, nós somos e estamos nas nossas vidas como Agar, Senhor.
Não estamos onde nós queríamos estar, nem vivendo a vida que nós tínhamos planejado para nós. Tantas coisas, tantas circunstâncias acontecem e nos levam, a Deus, a caminhos onde nós não vemos respostas, onde nós não vemos porquê, onde nós nos sentimos perdidos, ó Deus, sem direção. Mas nessa hora nós clamamos a Ti, Senhor, Tu que és aquele que abre o caminho no deserto, Tu que és aquele que dá resposta, ó Deus, a todas as coisas. Venha sobre cada vida nessa manhã, Senhor, dando solução, mostrando a Deus como perseverar em meio a essa realidade, Senhor, que nós não tiramos, ó Pai, os olhos de Ti quando as coisas se fizerem difíceis, pesadas, ó Pai, que nós possamos chorar na Sua presença. Pai, nós pedimos a Ti por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado o deserto do desemprego, por aqueles que têm enfrentado, ó Deus, o deserto do luto, por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado o deserto da doença. Vem com cura, vem com restauração, Senhor. Abre as portas, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós cremos, do que aquilo que nós pensamos, ó Deus. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor fez de Agar, ó Deus, uma pessoa redimida. O Senhor deu promessa para ela, que nós possamos nos encontrar, Senhor, também no deserto da promessa, no meio da dificuldade, do choro, da luta, que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor tem para nós no futuro. O Senhor tem promessa de vida, de restauração, de reconstrução, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Deus, que nós possamos olhar para Ti nessa hora, Pai, e pedimos, ó Pai, vem sobre os nossos desertos, ó Deus, sobre as dificuldades que nós enfrentamos diariamente nos nossos trabalhos, na nossa família, nos nossos relacionamentos, Senhor. Vem, ó Deus, aqueles que não têm solução, que são cheios de conflito, como eram o de Agar e de Sara. Deus, vem com resposta, vem mostrando, ó Deus, que o Senhor, é para o Senhor que nós devemos, ó Deus, fixar o nosso olhar, mover a nossa força de trabalho, Senhor, e não para os outros, não para as pessoas. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Recebe, Senhor. Nós Te damos graças porque o Senhor, Pai, tem operado grandiosamente no meio dos nossos desertos. Às vezes a gente está com os olhos cheios de lágrimas, a gente não enxerga. A gente não enxerga a ponte de água na nossa frente. Que o Senhor use os irmãos e as irmãs, ó Deus, na nossa comunidade de fé, para mostrar para nós que o Senhor tem feito grandes obras, que o Senhor tem feito maravilhas, que o Senhor tem usado cada pessoa com seus dons e talentos para aquilo que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, e que nem sempre a gente vai entender todas as coisas que acontecem conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, na nossa casa, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que por isso, ó Deus, nós podemos confiar, como Abraão confiou subindo até o Monte Moriá, se questionando, talvez se culpando, sem entender o que estava acontecendo, mas ali o Senhor entrou com provisão, o Senhor confirmou a promessa. E aqueles que o Senhor chama, o Senhor, além da promessa, o Senhor tem a prova, o Senhor tem a cura, o Senhor tem a restauração, o Senhor tem a alegria. Nós vivemos nessa esperança e nessa promessa, Pai. Aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe e conhece de cada uma que aqui está, nós entregamos a Ti, Senhor, através da oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar, que Deus abençoe a sua semana, que ela seja cheia do poder de Deus.